Espera que eu acho que ainda está iniciando a gravação. Beleza, então, gente. Então, a gente está começando, então, a nossa penúltima aula do nosso curso Instituições do Sistema de Justiça e os Desafios da Efetivação dos Direitos dos Povos Indígenas. É um curso que está sendo organizado pela Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a FESDEP, e conta com apoio de inúmeras organizações, que eu vou aproveitar para nominar todas elas e agradecer pela parceria, né? Esse curso que está se encerrando e foi um grande sucesso, de grande valia e aprendizado para todos e todas nós. Então, o curso contou com a participação do Fórum Justiça, do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, o IPDMS, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, a RENAP, o Conselho Indígena Missionário, CIMI, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas da Fundação Luterana de Diaconia, o COMIN-FLD, o Observatório Protocolo de Consultas e Consentimento Livre, Prévio e Informado, o Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas e a Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Marina, sou ouvidora, estou ouvidora aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e vou, então, acompanhar vocês, auxiliar na mediação da nossa noite de hoje, que a gente vai contar, então, com 3 importantes palestras e debates, né, que vão ser facilitados pela Liana Men Lima, pelo Rodrigo Medeiros e pelo Dinamã Tuxá. Então, só para combinar um pouco da dinâmica de hoje, como a gente teve que realocar a palestrante que a gente ia ter, a Josileia Caingangue, que teve problemas, enfim, com o voo dela para quinta-feira, agora, na nossa última aula do dia 12, a gente pode estender um pouco, então, o tempo de participação de cada uma dos palestrantes, de entre 20 e 30 minutos. As perguntas, elas podem ser lançadas no chat aqui ao longo das intervenções, e daí eu vou tentar resgatar para depois, ao final das 3 falas, passar para os palestrantes, e também ao final de cada uma das intervenções, no final das 3 intervenções, na verdade, a gente também abre aqui para a participação dos presentes. A gente vai iniciar, então, com o Dinamã. Dinamã, tu está aí conosco? Tá online? Sim. Ah, beleza. Então, vou só te apresentar antes o Dinamã Tuxá. Ele é um militante social indígena, advogado, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e assessor jurídico da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce, é mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela UNB, e também é conselheiro nacional do meio ambiente. O Dinamã, então, vai falar para a gente sobre as causas indígenas no sistema internacional de defesa de direitos. Dinamã, obrigado pela participação. A palavra é toda tua. Olá a todos e a todas, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder estar dialogando com todos vocês e parabenizar a iniciativa. Acho que a temática indígena ela precisa estar sempre em pauta, precisa estar sempre sendo construída e fortalecida, ainda mais por instituições e parceiros que foi arrolado aqui pela companheira Marina, né? E para a gente falar um pouco sobre o sistema de justiça internacional, né? É bom a gente entender um pouco o que é o sistema de justiça nacional para os povos indígenas, né? Inclusive, é objeto do meu estudo, né? Que eu estou tentando escrever sobre acesso à justiça e o sistema de justiça para os povos indígenas. E o que eu tenho descoberto, o que eu tenho analisado, o que eu tenho visto, né? Que ainda precisamos muito decolonizar esse espaço, nós precisamos muito que o sistema de justiça se adeque à especificidade dos povos indígenas e que reconheça o nosso próprio sistema de justiça. Os povos indígenas têm feito ao longo dos anos, né, têm demonstrado ao longo dos anos, né, que nós temos o nosso sistema próprio, nós temos a nossa especificidade, nós temos as nossas peculiaridades que precisam ser condensadas ao sistema de justiça brasileiro. Porém, pouco tem se avançado, a não ser a resolução do CNJ 287, que parte muito para a questão criminal,
né, os indígenas em contexto carcerário, enfim, que nós precisamos ampliar, que não saia da resolução e que o próprio sistema de justiça absorva, né, o que os povos indígenas já vêm implementando dentro das terras indígenas em termos de contexto, né, de justiça comunitária, justiça social, justiça econômica, justiça ambiental, e para que nós entendamos essa cosmologia dos povos indígenas, que precisa ser reconhecida e implementada pelo nosso sistema de justiça, entendemos que ainda há um processo, né, que precisa haver dentro do nosso ordenamento jurídico esse reconhecimento dessa especificidade. Hoje o sistema de justiça brasileiro pouco tem avançado na nossa especificidade, reconhecendo direitos, mas que o judiciário brasileiro, né, e todo o seu sistema de justiça, com raras exceções, tem demonstrado essa sensibilidade a essas especificidades dos povos indígenas. E com isso o que nós temos percebido é que decisões têm sido tomadas que desrespeitam e violam os direitos dos povos indígenas, que desrespeitam e violam os direitos humanos dos povos indígenas, e isso é um cenário em todo o território nacional, isso não é específico a determinada região. Nós temos questões específicas de determinadas regiões, mas que o Poder Judiciário e o sistema de justiça não vem sendo implementados de forma que atenda os anseios dos povos indígenas. Então, é um pressuposto que eu queria colocar aqui, que para nós entender o sistema de justiça internacional, a nossa incidência justamente está vinculado pela ausência do Estado brasileiro, do nosso ordenamento jurídico, do nosso sistema de justiça, de dar resposta, né, consistente nas demandas dos povos indígenas, principalmente nas questões ambientais e territoriais, que estão diretamente relacionadas. Então, diante disso, né, a PIB, a qual eu faço parte, sou da parte da coordenação executiva, mas também acompanho as questões jurídicas, temos buscado, né, implementar ações dentro da RPU, por exemplo, a Revisão Periódica Universal, que é trazer denúncias, né, de omissões ou ações do Estado brasileiro frente aos povos indígenas, e essas ações e omissões estão relacionadas diretamente a violações de direitos humanos que o sistema de justiça brasileiro não tem dado respaldo ou resposta a contento. Então, a Revisão Periódica Universal, que inclusive o Brasil vai passar por essa revisão esse ano, a PIB fomentou e desenvolveu propostas que vai ser entregues às embaixadas aqui no Brasil, dos países que vão fazer, né, que vão analisar esses pedidos, que vão propor ao Brasil, né, que tome medidas de proteção do direito dos povos indígenas. Então, esse ano, mais uma vez, a PIB leva, né, para a Revisão Periódica Universal demandas para ser recomendado ao Estado brasileiro que se cumpra, né, alguns direitos, ou todos os direitos que os povos indígenas têm tido violações em torno dessa política do Estado brasileiro e, consequentemente, a omissão do judiciário frente a esses direitos que estão sendo violados. Né? É o primeiro ponto que eu queria abordar aqui para vocês. Um segundo ponto é que nós também estamos denunciando de forma recorrente, né, a CIDH, que é um sistema da OEA, que nós estamos constantemente abordando, principalmente levando algumas cautelares. Vou trazer um exemplo de uma última cautelar que nós estamos atuando, inclusive tem uma reunião marcada para amanhã com a Associação dos Yanomami, que aí é público e notório, que vem ocorrendo dentro, né, do território Yanomami, essas violações recorrentes provenientes do garimpo ilegal, da mineração ilegal dentro da terra indígena, e que o judiciário brasileiro já se posicionou, inclusive favorável aos povos indígenas. O que não está havendo é um cumprimento da sentença, da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, mesmo quando o judiciário é favorável aos povos indígenas, nós temos dificuldade em implementar a sentença. Quando isso é inverso, quando é uma comunidade indígena que vai ser realocada, vai ser remanejada, quando há um pedido de uma possessória ou de uma reintegração de posse, nós percebemos que a eficácia da decisão ela é implementada de forma imediata. Então, assim, quando o direito é para retirada dos povos indígenas, quando o sistema de justiça é contra os povos indígenas, nós percebemos que há uma eficácia, né, na sua implementação por completo. Agora, quando se trata o inverso, quando esse direito reconhece os povos indígenas como sujeito de direito, que garante a sua integridade física, principalmente, territorial, né, o sistema de justiça brasileiro ele já passa a ser falho.
ele já passa a ter suas limitações, inclusive orçamentárias, passa a ter suas limitações de implementação, passa a ter o não cumprimento da sentença, inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi no âmbito da DPF 709, que é o caso da retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. Então, diante disso, nós buscamos, através de uma cautelar na CIDH, né, que está constantemente sendo fomentada de informações que o Estado brasileiro não está cumprindo com decisão judicial, que recorreu até a última instância. Então, nós cumprimos todo o rito necessário para que essa cautelar fosse cumprida, que essa cautelar venha a ser cumprida de forma eficaz, já que o Estado brasileiro e o sistema de justiça, através de todas as suas dificuldades que foram postas, né, para a implementação, para o cumprimento da sentença, né, do Supremo Tribunal Federal, mas que nós temos buscado de forma recorrente levar isso para as instâncias internacionais, né, e que estamos observando, né, que esse sistema que nós estamos recorrendo tem feito, né, um papel fundamental, principalmente de pressionar o Estado brasileiro a cumprir não só as decisões internas, mas que se cumpra e que se observe os tratados e acordos internacionais a qual o Brasil é signatário. Né? Outra preocupação que nós trazemos aqui, a professora Liana tem um vasto conhecimento, é os protocolos de consulta, a qual os povos indígenas também vêm buscando de forma recorrente construir, né, dentro das comunidades indígenas, o seu próprio protocolo de consulta para que haja um diálogo para esses grandes empreendimentos, quando chegue já tenha, pelo menos, né, algo a ser seguido. Mas, infelizmente, né, por mais que o Ministério Público Federal tenha recomendado que seja respeitado esses protocolos de consulta, que é um protocolo que é construído no âmbito da Convenção 169 da OIT, né, respeitando o direito de consulta livre, prévia e informada, a qual o Brasil é signatário, né, mas, infelizmente, está pedindo a retirada através do PDL, agora não recordo, 177, eu lembro o número, não sei se é PDL ou se é PDL, salvo engano, né, que está pedindo a retirada do Brasil da Convenção 69 da OIT, é o PDL 177. Diante disso, né, nós estamos buscando mecanismos internos para que o Estado brasileiro consiga cumprir minimamente, não só o Estado, mas também o poder privado, né, minimamente com os preceitos dos tratados e acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. No ano de 2018 para cá, nós temos visto também que há uma série de violações, assim, houve um agravamento, na verdade, das violações de direitos humanos e das invasões provenientes das invasões das terras indígenas. Ou seja, o Estado brasileiro ele não vem cumprindo com suas funções institucionais, com suas funções constitucionais, que é proteger as terras indígenas. Então, não há uma política de fiscalização, não há uma política, né, de proteção territorial, não há uma política indigenista em curso, na verdade. O que nós estamos percebendo é que há um enfraquecimento, um desmantelamento das instituições e das organizações que têm um dever institucional da proteção do direito dos povos indígenas, e aí se insere esse desmantelamento, se insere num contexto que devido a essa falta, essa ausência do Estado brasileiro, né, tem sobrecarregado o sistema de justiça, porque tudo está sendo judicializado. Né? Como eu já disse inicialmente na minha fala, ações já foram movidas aqui no Estado, assim, já chegamos à Suprema Corte, recorremos a todas as instâncias possíveis em situações de indígenas, de terras indígenas que estão colocando, né, vários povos em situação de vulnerabilidade e, sim, em situação de genocídio. Então, inclusive, hoje foi publicado, né, uma nota técnica por várias organizações, um estudo técnico apontando que está havendo genocídio no território Yanomami, assim como que já havia e está ocorrendo dentro do território Guarani-Kaiowá, assim como está havendo e de forma recorrente ocorre no povo Tupinambá, no povo Munduruku e entre outras comunidades indígenas que vêm sofrendo justamente porque o sistema de justiça nosso não está conseguindo cumprir de forma eficaz e inibir que essas ações de criminosos, né, que eu digo que são pessoas que estão cometendo vários crimes, né, e aí acaba impulsionando, né, essas atrativas, porque a impunidade gera mais violência, porque nós não estamos conseguindo que o Estado brasileiro cumpra com suas funções, mesmo com decisões judiciais. E dessa forma nós recorremos, né, a um sistema de justiça internacional, estamos buscando, inclusive, peticionamos ao TPI, o Tribunal Penal Internacional,
né? E o nosso pedido, né, eu ajudei na elaboração desse pedido, posso afirmar que ele é um dos pedidos mais consistentes que esse tribunal já recebeu nos últimos anos, quiçá não seja o mais consistente que ele já tenha recebido em termos de provas, de robustez, né, de elementos que comprovem que o Estado brasileiro vem promovendo o genocídio contra os povos indígenas, principalmente essas comunidades que hoje estão sofrendo com o avanço da mineração e invasão das suas terras, não só para a mineração, mas também proveniente do avanço do agronegócio e da extração ilegal de madeira. Então, assim, esse sistema de justiça internacional, que era novo para os povos indígenas, assim, diga-se de passagem, principalmente para nós, advogados indígenas, que estamos litigando em causa própria, né? Nós não sabíamos como lidar com esse novo sistema, nós não tínhamos conhecimento, então nós estamos aprendendo peticionando, nós estamos aprendendo na prática, literalmente na prática. E a sensação que nós estamos tendo é que há essa aceitação internacional da incidência tanto do campo jurídico, né, que as pessoas e os tribunais e as instâncias que controlam, que de certa forma fiscalizam as violações de direitos humanos, têm percebido a robustez desses argumentos que a PIB vem trazendo, né, para a denúncia. Então, assim, as provas são muito concretas. E essa aceitação ela é um reflexo, de fato, do que vem acontecendo, né, nos territórios indígenas. O que nos preocupa é o fator limitador dessas decisões que, porventura, venham a acontecer, porque alega-se muito sobre a questão da soberania nacional. E a sua eficácia e a sua aplicação da norma, será que ela vai realmente surtir efeito para os povos indígenas? Nos preocupa nesse sentido legal, né, porque tem esse argumento do Estado brasileiro, né, da soberania nacional, sabemos do fator limitador que é uma decisão favorável nas instâncias internacionais, mas também sabemos que há um desgaste político, nós sabemos também que há uma incidência política por parte dos países que são signatários também desses tratados e acordos, né, que versam sobre a questão de direitos humanos. Então, sabemos que isso vai impactar economicamente o país, sabemos que pode sofrer sanções econômicas, então o que nos fomenta ainda é que precisamos estar recorrendo a todos os espaços que seja necessário para a garantia e a integridade dos povos indígenas. Então, assim, para resumir um pouco do que eu pensei em falar hoje, né, já que nós temos atuação de várias frentes, nós não atuamos só, né, nessa questão voltada ao sistema de justiça internacional, né, aos espaços que a TPI, o CIDH, a RPU, né, instâncias como a ONU, a OEA, enfim, nós atuamos também num cenário político. Então, nós acreditamos que o sistema de justiça internacional dos países, ele também pode criar mecanismos de normas para inibir, inclusive, né, a atuação desses criminosos dentro das terras indígenas. Por exemplo, nós estamos discutindo com o Reino Unido, países, no Reino Unido, não, desculpa, da União Europeia, alguns países do bloco econômico que criem leis dentro dos seus países que inibem e punem empresas que comercializam ou fomentam a mineração dentro das terras indígenas, que fomenta essa cadeia produtiva através da rastreabilidade, identificando quais são as principais empresas. Então, nós estamos atuando num cenário jurídico dentro das instâncias dos tribunais, dentro das instâncias internacionais, mas também estamos dialogando diretamente com os países, com os governantes que criem mecanismos legais para que esses criminosos que estão atuando, né, de forma muito clara, que nós sabemos quem são essas pessoas, nós sabemos quais são essas empresas, né, que sejam penalizadas de alguma forma e que seja retirado do mercado os produtos e essas pessoas sejam penalizadas. Então, a PIB tem feito essa atuação no âmbito internacional, né, de uma forma muito consistente. Aí, já de antemão, já vou antecipando que no mês que vem, a partir do dia 6, nós vamos passar agora uma delegação de 8 lideranças indígenas por países da Europa, né, principalmente a França, porque nós temos uma ação lá, no Casino, que é uma rede de supermercado que compra produtos oriundos do desmatamento ilegal na Amazônia. Então, é uma empresa que vem, de certa forma, fomentando ações contra, que vem praticando ações contra os direitos dos povos indígenas, fomentando essa cadeia de destruição da Amazônia. Então, assim, nós estamos buscando em países, denunciando empresas, empresários e pessoas que fomentam essa cadeia. Então, é importante ter essa rastreabilidade, identificar quem são essas pessoas, quem são essas empresas,
Então, para além disso, nós temos essa ação, como eu já citei, o TPI, que denunciou o governo atual, né, por genocídio e o crime de ecocídio, que é um crime contra o meio ambiente e crime contra, né, os povos indígenas. Eu acho que, por fim, dizer que nós estamos nessa linha de frente, nessa linha de embate, nessa linha de atuação, né, bastante consistente, e acreditamos que teremos bons frutos por entender que se exauriu, né, aqui dentro do Estado brasileiro algumas medidas judiciais para garantia dos nossos direitos que são constitucionais. Diante disso, fizemos de forma recorrente essa incidência internacional e que ao médio e longo prazo acreditamos que teremos bons resultados, né, frente a essas diversas violações praticadas pelo governo e pelo poder público e privado como um todo. Então, no mais, meu muito obrigado, meu boa noite, e sigo aqui com vocês acompanhando a fala dos demais que vão se pronunciar logo em seguida. Obrigado. Obrigada, Dinaman. Tomara que vocês tenham todo o sucesso do mundo nessa litigância, tanto interna quanto externa. E dizer para ti que é uma grande felicidade contar contigo aqui, que a gente sabe da importância do teu trabalho e do trabalho da PIB, ainda mais nesse período histórico, né, para a garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, se tu puder ficar aqui um pouquinho mais, né, para os nossos debates, eu sei que é um pouco difícil a conexão aí, mas se tu conseguir segurar mais um tempinho aí para a gente ter um pouquinho mais, a gente agradece muito. E enquanto isso, então, a gente vai passar a fala para a Liana. A Liana Amin Lima, ela é doutora em Direito Socioambiental, com pós-doutorado pela PUC. Ela é professora de Direitos Humanos e Fronteiras da FADIR, da UFGD. Isso, Liana? Espero ter falado certo. É coordenadora do Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta Prévia e associada ao IPDMS, né, que foram duas entidades que estão aqui organizando no nosso curso. A Liana vai nos falar sobre direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado. Liana, é contigo. Muito obrigada, Marina. Obrigada à Escola Superior, à Fundação, né, da Escola Superior de Defensoria Pública do Rio Grande do Sul por esse convite. Parabenizo pela brilhante programação do evento, né, que iniciou em abril, e faço aqui uma saudação. Agradeço o Rodrigo também por quem chegou o convite, né, para participar no evento. Uma grande honra falar ainda depois do Dinaman. Sempre muito bom escutar o Dinaman e as oportunidades que a gente tem nos encontros, ainda que remotamente, nesses tempos pandêmicos, né, mas sempre de muito aprendizado te ouvir, Dinaman. Então, agradeço o convite e já faço aqui uma saudação às escolas, né, Escola Superior da Defensoria Pública, porque acho que no mesmo mês é o terceiro evento que eu participo, então eu participei da Escola Superior da Defensoria Pública daqui do meu estado, onde estou lotada, né, do Mato Grosso do Sul, e semana passada, em abril, e semana passada, um evento também da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas, e todas com uma extensa programação, e às vezes a gente se conecta num único dia, e quando a gente vê a programação, queria estar escutando, né, todo o evento, então agradeço, que eu sei que vocês vão poder disponibilizar aí a gravação. Inclusive tenho interesse para partilhar aí com os pesquisadores, né, dos projetos que a gente está vinculado, os nossos estudantes indígenas, quilombolas, que têm nos acompanhado. Faço aqui uma saudação especial, que eu enviei agora o link para esses grupos, dos nossos projetos e grupos de pesquisa que a gente acompanha, e também na assessoria jurídica popular, né? Então, uma saudação aqui à Jaque Arandurrá, da Cunhangueta Iguaçu, da Cunhangueta Iguaçu, que está aqui presente, que é Guarani Kaiowá, uma jovem liderança, mulher e acadêmica também. E eu vi aqui também que ingressou o Ramon, que é da comunidade quilombola de Picadinha, que a gente encerrou uma reunião agora, estávamos juntos discutindo aí justamente sobre esse tema da consulta prévia, e de antemão avisei que a gente estava encerrando a reunião e que eu tinha esse evento, e já aproveitei para divulgar para eles. Então, agradeço por ser um evento também de acesso aberto, como era de se esperar, né, vindo da própria Defensoria Pública e dos propósitos
da instituição e promover o acesso à justiça e também à educação popular, né? Então, uma saudação, e os demais presentes que eu não conheço, se tiverem a oportunidade de colocar aí no chat se são da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul mesmo, ou se são de outras instituições, ou de comunidades tradicionais, que aí inspira a gente aqui também no momento da fala, para esse momento de trocas e aprendizados compartilhados com vocês. Me apresentando, então, como Marina já me apresentou, eu sou de origem de Minas Gerais, mas já morei de norte a sul do país, ainda não no Rio Grande do Sul. Parei no Paraná e voltei para o Mato Grosso do Sul, onde eu sou lotada na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados. Então, aqui território dos Guarani, Kaiowá, né, uma região de fronteira, de conflitos, território quilombola, como Ramon está aqui presente, para nos comprovar isso também. E um território, como vocês bem conhecem, né, de muito conflito agrário. Também tive uma experiência no Amazonas, residi no Amazonas durante minha época de formação da pós-graduação, do mestrado, e onde eu desenvolvo também trabalhos até hoje. Então, a pandemia, ainda que a gente ficou nesses anos aí suspenso, mas agora eu tenho previsão de retornar ao Amazonas no próximo mês, também para acompanhar uma discussão de protocolos de consulta lá com os povos indígenas do Noroeste Amazônico, que é da região do Alto Rio Negro. São 23 povos indígenas, falantes de mais de 20 línguas, região de maior diversidade linguística das Américas, também região de fronteira, que é fronteira com Colômbia e Venezuela, né, na região aí da terra indígena Alto Rio Negro e terra indígena Yanomami, e aqui no Mato Grosso do Sul também, em áreas de fronteiras. Trabalhei no Paraná também com os povos Avá-Guarani, durante o meu doutorado sobre orientação do professor Carlos Marés. Quando iniciei um estágio de pós-doutorado, eu propus, juntamente com o professor Carlos Marés, a criação desse observatório de protocolos comunitários de consulta e consentimento livre, prévio e informado. Então, vou fazer um pouco a minha fala apresentando essa experiência do projeto, o levantamento que a gente tem, monitoramento de casos que a gente tem feito, que possa aí inspirar os trabalhos da Defensoria Pública, porque nós formamos aí uma rede, né, e já de antemão convido vocês também para estarem articulados aí, somando conosco. O Rodrigo já está também. Um trabalho colaborativo, então, ainda que seja projeto de pesquisa e extensão, né, vinculado às nossas universidades, Universidade Pública, e também envolvendo a PUC-Paraná, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Pará, mas a gente aí envolve organizações da sociedade civil e, sobretudo, organizações dos povos e comunidades tradicionais, tanto a nível nacional quanto a nível local, né? O Dinamã aí também está no nosso conselho do Observatório de Protocolos desde a criação do observatório. Então, a PIB participa, a CONAC e a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, né? Que é a Cláudia de Pinho, também uma das articuladoras a nível nacional, que ela é pantaneira. Ela, inclusive, era bolsista, pesquisadora bolsista vinculada ao observatório, né? Esse projeto já existe há 4 anos, mas há 2 anos a gente conseguiu um apoio também da Fundação Ford, que nos viabilizou bolsas de pesquisa para estudantes indígenas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, né, a nível de graduação, mestrado, também estudantes de doutorado. E a gente vem tecendo aí juntos, nessa grande teia, para acompanhar os casos a nível nacional e também estudos comparados na América Latina e outros países. Então, sobre o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado, que está amparado, o Dinamã já mencionou, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, na OIT, também nas declarações de direitos humanos da ONU, e da OEA, né, sobre os direitos dos povos indígenas, especificamente, a Declaração da ONU de 2007 e a Declaração Americana mais recente de 2016, que tratam expressamente, né, sobre a autodeterminação dos povos e livre determinação dos povos. A Convenção 169, ela é um marco, ela é de 1989, ela é um marco por superar o paradigma assimilacionista, integracionista vigente na ordem internacional e também
internamente, né, no Brasil, assim como a nossa Constituição Federal é o nosso marco para as questões de direitos dos povos indígenas, nessa ruptura do paradigma anteriormente vigente, e que, infelizmente, se perdura pensando no racismo institucional e estrutural que a gente tem no Brasil, que é essa visão de que os povos deixariam de existir no sentido de se integrarem às sociedades nacionais, né, e às sociedades envolventes, então que eles, como o nosso Estatuto do Índio, né, da década de 60, do período da ditadura militar, vou deixar para o Rodrigo aí também essas questões, mas tem o termo, utiliza esses termos pejorativos, né, como silvícolas, o grau de integração à sociedade nacional, e é a Convenção 169 que ela rompe. Por quê, né? Ela conseguiu romper. Eu estava falando com meus alunos de Relações Internacionais ontem sobre essa discussão, uma longa discussão com eles também, sobre essa questão em termos terminológicos e essas disputas nas organizações, nos organismos internacionais também, das narrativas e em termos mesmo de conquista dos direitos dos povos. Foi a primeira vez que os povos conseguiram participar desses bastidores, né, da revisão da Convenção 107, que é de 1957, para se discutir a Convenção 169. Então, tem um autor peruano, Aco Palomino, que eu referencio muito o trabalho dele, porque foi através do trabalho dele que eu consegui acessar as atas da OIT desse período, né, da revisão da Convenção 107 para a Convenção 169, em que a gente encontra, né, as reivindicações dos povos, dos termos nações indígenas, né, e o próprio termo povos. E o termo povos, na Convenção 169, a própria Convenção ela vai colocar lá no artigo 1º aquela observação que eu traduzo assim, de forma informal, né, que ela está avisando os estados. Olha, estados podem ratificar à vontade essa convenção, que esse termo povos aqui não vai refletir, não vai ter as consequências no direito internacional. Quais seriam, né, essas consequências dos povos reivindicarem se tornarem estados independentes, né? Então, os povos sempre foram vistos como ameaça à soberania por serem povos, por terem territórios e terem autodeterminação, né? Então, são questões aí que nos mostram muito os conflitos em termos do modelo de desenvolvimento que a gente tem, que afeta os territórios dos povos e comunidades tradicionais, e como o Estado os enxerga por serem sujeitos coletivos sempre, literalmente, à margem, mas sempre por serem sociedades contra o Estado, né, nos termos aí de Pierre Clastres também. E são essas sociedades que reivindicam, em termos da gente pensar nessa ruptura, e o que eles têm de lição para a gente em termos democráticos, né, para além do modelo de democracia liberal, para pensarmos aí nos sentidos da interculturalidade, da decolonialidade, como o Dinaman bem mencionou, de se buscar aí se decolonizar, né, o próprio sistema de justiça, que ele referenciou a Resolução 287 como um exemplo, e a Resolução 287 do CNJ, inclusive, dispõe, e à luz da Convenção 69 da OIT sobre o direito de consulta e o reconhecimento das jurisdições indígenas, né? Então, da gente pensar esses instrumentos jurídicos também, e o que nos reflete os instrumentos a partir também do direito à participação, consulta e consentimento livre, prévio e informado, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Em Dourados, a gente teve a notícia que na próxima semana vai ter uma audiência pública do licenciamento. Então, estou dando uma notícia aqui, um exemplo do que está acontecendo hoje, né, e da reunião que a gente estava 2 horas atrás. O IBAMA já convocou para uma audiência pública nos termos do licenciamento ambiental da Ferroeste, né, o projeto de ferrovia que vai, esse traçado dela passa por territórios de diversos povos e comunidades tradicionais, indígenas, Guarani, Kaiowá, do Paraná, Ava-Guarani e Mato Grosso do Sul, para escoamento, né, de soja. Não sei, a gente ainda não se vai ter
também escoar minério, a gente não sabe, não tem todas essas informações. Mas fato é que uma audiência pública está aí, né? E audiências públicas a gente tem como esse modelo participativo, né, na nossa sociedade, mas que não pode ser confundida com esse direito específico que está previsto na Convenção 69 da OIT, que é os sujeitos da convenção são os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, né? Então, é um direito específico dos povos, e a consulta, ela não é um ato único, ela não é uma reunião, né, informativa que seja, e que, enfim, que o Estado vai tentar aí, convencer algumas lideranças ou pegar a assinatura de algumas comunidades porque foram informadas ou escutadas sobre um projeto que já vem pronto e acabado e que vai afetar as suas vidas, as suas territorialidades, as suas existências coletivas e a natureza, né, dos seus territórios. A consulta, ela, como está no próprio nome, né, os princípios da consulta, ela tem que ser prévia, livre e informada. Então, é um processo de várias etapas, né, e que se objetiva alcançar, né, ou o consentimento dos povos e as comunidades afetadas, ou um acordo, né, com o Estado. E quem tem o dever de consultar e a obrigação, né, um dever e obrigação, é sempre o Estado. A gente não pode confundir, porque isso está acontecendo, são vários processos que foram judicializados, mas que há essa confusão, inclusive, na cabeça de muitos magistrados, em que, como se a empresa pudesse ser esse agente que conduz a consulta, como se os atores privados pudessem... a gente está consultando as comunidades, se é esse o requisito, então está acontecendo, no caso das comunidades quilombolas, BR-135 no Maranhão, foi dado o exemplo aqui na nossa reunião também no estado do Rio, né, o projeto Porto Norte Fluminense, diversos projetos. Eu citaria aqui o caso Belo San, em relação a indígenas, comunidades ribeirinhas, como Belo Monte, né, já é um caso emblemático, e agora afetados por Belo San, pensando aqui na questão da mineração em terras indígenas. E nesse caso de Belo San, nós protocolamos um parecer no próprio processo judicial, a pedido do Ministério Público Federal de Altamira, e esse parecer já foi aí considerado a última decisão que teve, faz referência ao nosso parecer, assinado aí por juristas, pesquisadores vinculados ao Observatório de Protocolos. Justamente um dos pontos que a gente condena nesse parecer é a questão da transferência do Estado, né, para as empresas conduzirem o processo de consulta, e por terem vários outros sujeitos de fora desse processo de consulta, sujeitos coletivos, né, de povos e comunidades tradicionais, porque às vezes a empresa vai consultar um único povo ali, o povo Juruna, porque o povo Juruna tem um protocolo de consulta, e ignora os demais povos e comunidades afetados, né, povo Xicrim, tantos outros povos indígenas desaldeados, comunidades ribeirinhas, né, como foi também o caso de Belo Monte, que excluíram as comunidades ribeirinhas de todo o processo. Então, faz o estudo de componente indígena no processo de licenciamento e ignora as demais comunidades tradicionais que têm um modo de vida próprio. E no caso de Belo Monte, participei em Altamira de uma audiência também, uma audiência pública que discutia a questão dos ribeirinhos afetados, atingidos, né, pela barragem, e o que a gente pode ver é o deslocamento forçado, a remoção forçada dessas comunidades que têm um modo de vida próprio, indissociável do rio, né, do rio Xingu, e essa transferência forçada para reassentamentos urbanos, para zonas de periferia urbana. E aí a gente tem uma série de problemas e múltiplas violências e violações que acontecem com esses povos. Da mesma forma que no Mato Grosso do Sul, um caso também de duplicação de rodovia, que a gente tem decisão judicial favorável aos povos, que reconhece a violação à consulta prévia da rodovia MS-156, que passa pela reserva indígena de Dourados, que a reserva é outro problema, né, porque é uma reserva criada pelo SPI, então é uma área de confinamento humano. Então, já uma série de problemas, ainda tem a duplicação da rodovia atingindo essas comunidades. E aí se inicia um processo de consulta sobre a execução de uma sentença,
né? Então, é um ponto em que a gente está também, e as limitações dessas reparações, quando já é uma violação, um fato consumado. E as limitações, que eu diria assim, o problema central é a questão de terra, mas nas reparações não prevê restituição de terras. Então, é alguns dos pontos aqui que a gente também levanta nessas problemáticas. Mas sobre o processo de consulta prévia livre e informada, né, o que é fundamental aqui a gente discutir, né, e pensarmos aqui com esses sujeitos dos povos e comunidades tradicionais, porque a gente teve tentativas, eu não falei, né, o que é fundamental, que é todos os atos administrativos e legislativos. Então, estou dando aqui exemplos de megaprojetos, né, mas a gente não pode esquecer os próprios projetos de lei. Então, todos esses PL da mineração em terra indígena, né, todos as PECs que afetam os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, que retrocedem, além do princípio do não retrocesso em direitos humanos, né, e a questão dos direitos ambientais, socioambientais, a gente tem aí essa violação no próprio processo legislativo, que no Brasil a gente não tem essa prática, né, de cumprir a consulta prévia em relação aos atos legislativos. Então, é outro problema e que a gente também vem denunciando. É claro que na configuração que a gente tem do Congresso Nacional, a gente tem uma deputada indígena, né, Joênia Uapixana, movimento aí indígena, a PIB, não sei se o Dinaman continua aí conosco, tem feito uma vasta campanha, né, nesse ano eleitoral para lançar as candidaturas e ter maior participação. A gente tem aí exemplo da própria Samara, advogada indígena, vinculada à PIB e à POIME, também assumindo, né, trabalhos junto ao Superior Tribunal Eleitoral, e a gente mas encontra essas limitações também, exemplo de outros países, como na Colômbia, a gente tem circunscripciones indígenas próprias, né, que são essas vagas no Congresso, no Senado, para povos indígenas, em que o eleitorado indígena elege os seus representantes para o Senado. Então, é dividido, não vai para esse eleitorado comum, né? E a gente pensar que no Brasil os povos indígenas não chegam a 1% da população nacional, né? Como essa dificuldade aí também de eleger os seus próprios representantes. São também caminhos, horizontes que a gente pode pensar a nível comparado aí da América Latina, de outros exemplos que a gente tem, que já avançaram mais, além desse da Colômbia, pensarmos, né, os exemplos na Bolívia, no Equador, reconhecimento de Estado plurinacional, de ter nos próprios tribunais também, como na Bolívia, claro que é outro contexto de maioria indígena, mas a gente tem os tribunais, né, com essa paridade na questão de gênero e também seus próprios representantes, né, unidade de descolonização, no Tribunal Plurinacional da Bolívia, e tantos outros exemplos para a gente pensar essa dificuldade no nosso sistema de justiça, né? Mas o reconhecimento de povos e a gente conseguir que esse reconhecimento seja, de fato, efetivado com empatia e da gente compreender, né, que é para além da tolerância, que tolerar, né, seria a obrigação da nossa sociedade, mas o racismo está aí já nessas práticas institucionais, mas para além da tolerância, a gente ter essa inserção dos povos desconstruindo mesmo, né, no sentido de decolonizar, como o Dinaman nos provocou. Acho que a gente pode pensar em diversos desafios que a gente tem pela frente, em termos de participação. E para já caminhar a minha fala, né, acho que vai muito nesse sentido aí dessas provocações do Dinaman, o que a gente tem hoje com os protocolos de consulta, eu vejo como um caminho aí desses desafios que a gente tem para compreender e fazer essa leitura com equiparação, né, e equidade entre as práticas e a juridicidade desses instrumentos construídos pelos próprios povos, né? Pensarmos aí na praxis dos povos e como eles nos ensinam, como esses protocolos autônomos de consulta e consentimento
vem aí desconstruindo a lógica do próprio processo de consulta, que seria uma lógica de homogeneizar todos os processos de consulta. A gente tem essa diversidade de norte a sul do Brasil, 305 povos indígenas, né, de mais de 5.000 comunidades quilombolas, pelo levantamento da CONAC, os diversos povos e comunidades tradicionais nos diferentes biomas do Brasil e ecossistemas. A gente tem as diferentes práticas, né, e modos de vida, de ser e existir com identidade cultural própria. Então, a gente tem na Convenção 169 esse autorreconhecimento garantido e que é reproduzido na Política Nacional dos Povos, de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Decreto 6.040, ele vai à luz da Convenção 169 nesse sentido do autorreconhecimento, a autoatribuição dos povos e comunidades tradicionais e o reconhecimento dos territórios tradicionais. Então, para além das terras indígenas e das terras quilombolas, que estão garantidas na Constituição Federal, a gente viabilizar aí também possibilidades, né, de reconhecimento jurídico dos demais territórios tradicionais amparados na Convenção 169 da OIT e no Decreto 6.040. Como a gente tem políticas estaduais ou legislações estaduais que reconhecem esses territórios, a exemplo dos faxinalenses no Paraná, das comunidades fundo e fecho de pasto na Bahia, as comunidades quebradeiras de coco, né, que são 4 estados aí, tem um movimento interestadual das quebradeiras de coco MIC-CB, então Tocantins, Pará, Piauí e Maranhão, elas reivindicam, né, e tem alguns municípios com a lei do babaçu livre, de acesso e uso, então rompe com a lógica da propriedade privada e esse reconhecimento dos territórios que são territórios de vida, né, coletivos, territórios e terras comunitárias. Então, dessas reivindicações dos povos e comunidades, né, os protocolos de consulta, hoje no Brasil a gente tem 67 protocolos que a gente tem conhecimento, pode haver mais, né, evidentemente, e vários povos aí discutindo e construindo seus protocolos, a gente mesmo acompanha iniciativas que estão em andamento, em protocolos que estão em construção, que a gente tomou conhecimento pelo observatório, mas a gente tem aqui no mapa, deixa eu ver o meu tempo, que eu acho que eu já avancei, vou compartilhar. Tá tranquilo, Liana, 25 minutos, pode compartilhar. Para finalizar, eu vou compartilhar com vocês a página do observatório, onde a gente tem esse mapa dos protocolos comunitários, e vou compartilhar aqui no chat também, que aqui na página do projeto a gente coloca todos os documentos técnicos que a gente produz, materiais didáticos também, e livros, né, de organizações parceiras do observatório. Então, aqui na página vocês vão encontrar esse mapa, onde a gente identifica esses protocolos. Então, aleatoriamente, eu cliquei e abri pelo mapa, né, o protocolo de consulta dos povos indígenas Munduruku e Apiacá, do Planalto Santareno. Então, a gente tem os protocolos indígenas, quilombolas e dos demais povos e comunidades tradicionais, que são documentos produzidos pelos próprios povos, né, à luz como instrumentos e exercício da livre determinação, em que eles demonstram aí a sua organização social própria, suas formas de deliberação e de decisão coletiva, como se organizam, identificam, né, quem são e quais os territórios, né, em que eles habitam e circulam, o seu modo de vida, aí os seus conhecimentos tradicionais. Então, tem protocolos também próprios ali de reconhecimentos da sociobiodiversidade, que temos 4 hoje no Brasil, que a gente tem esse levantamento, né? Tem uma lei própria também, né, a Lei da Biodiversidade mais recente de 2015, que reconhece os protocolos comunitários, ainda que essa lei tenha violado o próprio processo de consulta e tenha várias críticas a essa lei, mas talvez um dos poucos pontos positivos é o reconhecimento dos próprios protocolos comunitários, né, na Lei 13.123, sobre os protocolos da sociobiodiversidade.
protocolos em conjunto, né, quando são territórios compartilhados. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, vocês conseguem acessar os próprios documentos das comunidades, né? Quilombolas de Brumadinho, tem um protocolo do povo Aral, é um protocolo bem peculiar também, por ser povo indígena da Venezuela em situação de refúgio no Brasil, que tem seu protocolo comunitário de consulta e consentimento, feito já aqui. Tem um protocolo cigano, também dos demais, entre os protocolos dos demais povos e comunidades tradicionais, né? Protocolo aqui de várias comunidades, faxinalenses, de comunidades de matriz africana, esse aqui também de Minas Gerais, atingidos aí pelo crime de desastres, né? Aqui o protocolo da etnia Calon, protocolo cigano, de Minas Gerais. Só para vocês terem aí como exemplo, ao todo são 65 protocolos que a gente tem contabilizados aqui, né, que são fornecidos pelas próprias comunidades, organizações parceiras, organizações que assessoraram, né, advogados populares que acompanham esses casos específicos de construção de protocolos comunitários para direcionar os processos de consulta. A gente avançou no reconhecimento da natureza jurídica, né, desses protocolos, do caráter aí da juridicidade deles. A gente articulou uma audiência temática regional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 2 anos atrás, e mês passado enviamos também, né, como o Dinaman citou, enviamos para o mecanismo da RPU, da Revisão Periódica Universal da ONU, um relatório com uma extensa aí as nossas planilhas de casos, com mais de 80 casos de violações, e que foi alimentada de forma colaborativa pelas mais de 50 organizações que, em coalizão, assinaram o relatório conosco. E foi em curto prazo que a gente fez esse levantamento dos casos, né? Imagina, agora a gente pretende aí dar sequência, inclusive convido vocês, nos casos de violação de consulta e consentimento que vocês na Defensoria Pública acompanham, por favor, nos enviem, nos informem, que a gente vai seguir alimentando essa planilha dos casos de violações. E outra frente de atuação que a gente tem feito é na pesquisa da própria jurisprudência. Então, a gente tem os casos, as decisões que reconhecem os protocolos de consulta aí como um avanço, e estamos produzindo, e que deve sair nos próximos meses, no próximo semestre, um livro sobre a jurisprudência a nível nacional, no que diz respeito ao direito de consulta prévia, livre e informada, esse livro em parceria com o Instituto Socioambiental, o ISA. Então, encerro a minha fala, me coloco à disposição de vocês para as questões aqui no debate. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Liana. Eu já vou te pedir para tu colocares aqui no chat o contato para informar as violações aos direitos, né? A consulta livre, prévia informada, que é bem importante. E te agradecer, né, por compartilhar com a gente esse site, né, esse instrumento tão importante que vocês construíram aí no Observatório. Eu digo principalmente aqui pelo Rio Grande do Sul, que a gente sabe a importância que é o instrumental jurídico, né, da Convenção 169, porque tem garantido, né, as comunidades tradicionais, principalmente o direito, né, ao território, né, porque a gente tem sofrido grandes ameaças por conta de licenciamentos e megaprojetos, por exemplo, da mineração, né? E a gente tem se valido muito da Convenção 69 da OIT para a garantia de direitos das comunidades tradicionais. Então, eu te agradeço muito e peço que tu compartilhe com a gente o contato, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns casos para informar aqui para vocês, e a gente também tem gente de vários estados aqui, é importante a gente ter conhecimento desse canal, e todo mundo, então, está convidado a fazer essas denúncias aí, para a nossa querida Liana. Obrigada, Marina. E só também colocar aqui a nossa limitação, né? Vocês, Defensoria, recebem denúncias e conseguem seguir os encaminhamentos. A gente, na pesquisa, a gente tenta contribuir, né? Então, uma forma mesmo de ter o horizonte, né? E essa visão aí em termos, a nível nacional, como que está mesmo o estado
dessas violações no Brasil e direcionar, por exemplo, só para complementar, a gente tem tido iniciativas estaduais de regulamentação de consulta, e o que a gente também fica bem apreensivo, como a gente teve no estado do Maranhão, no Paraná, Maranhão recentemente, normativas e que acabam restringindo o direito ao consentimento ou se equivocando nessa questão da transferência da competência que é do Estado para as empresas. Então, são pontos aí que a gente acaba se articulando entre os pesquisadores que atuam nessa área, né, que são especialistas nesse tema da consulta prévia também, para a gente produzir notas técnicas. Então, é uma litigância estratégica, é uma articulação mesmo com vocês da Defensoria Pública, né? A gente tem vários defensores aí também que acompanham. E aqui, só para divulgar, e lá no site também vocês encontram essas obras que a gente produziu sobre protocolos de consulta. Essa aqui foi com a Fundação Rosa Luxemburgo, está disponível o e-book também, e essa mais recente com a Rede de Cooperação Amazônica RCA, que é um estudo também comparado, e aí Priscila Joca, no Canadá, também teve um papel fundamental, que é brasileira, né, e doutoranda em Montreal, também, e que escrevemos em coautoria, com Rodrigo Oliveira também e Viviane Rojas, e uma análise, um olhar sobre o Brasil, Belize, Canadá e Colômbia, sobre as iniciativas dos protocolos de consulta. E está lá no site à disposição também, gratuitamente, para baixarem. Obrigada. Ah, maravilha, obrigada, Juliana. Então, eu vou passar já a palavra, tenho a honra de passar a palavra para o idealizador desse curso, né, que é o Rodrigo Medeiros Silva. Ele que idealizou o curso, chamou os parceiros. Então, a gente tem muito a agradecer a ele por esse momento, Rodrigo. E, enfim, eu tenho certeza que está sendo muito importante para muitos de nós e também para as pessoas que posteriormente vão acessar esse curso. Então, de antemão, a gente te agradece muito. E o Rodrigo de Medeiros Silva, ele é doutorando em Direito e Sociedade na Universidade La Salle, na condição de bolsista CAPES. Ele é mestre em Direitos Humanos pela Uniriter, Porto Alegre, na condição também de bolsista da CAPES. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural, IDC. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza. Ele participa da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, a RENAP, do Fórum Justiça e do Instituto de Pesquisa de Direitos Humanos, de Direitos e Movimentos Sociais. O Rodrigo vai falar para a gente sobre a ditadura civil-militar, memória, verdade e justiça para os povos indígenas. Rodrigo, por favor. Obrigado, Marina. É uma alegria e uma honra estar participando dessa mesa e dessa construção coletiva que é o curso, né? Estar aqui contigo, nossa ouvidora da Defensoria, com a Liana, né? Esse trabalho importantíssimo do Observatório de Protocolos necessário. Também com o Dinaman, que teve que sair, mas também, né, um grande guerreiro aí da luta indígena. Então, é uma alegria estar aqui nesse momento. Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Só um minuto. Está conseguindo aí, Rodrigo, que é um auxílio? Eu tinha fechado, né, porque travou a minha página, eu voltei de novo, eu esqueci de abrir, já estava tudo no ponto aqui. Só para saber se a gente tinha que acionar a Gil, que está ali de sobreaviso aí. E aí a gente tem essa felicidade de ter a Gil nesse suporte esses dias todos do curso, né, nos ajudando, contribuindo também. Então, tem que deixar o agradecimento. Pronto, agora vai dar certo. Vocês estão vendo?
Sim. Então, a ditadura civil-militar, memória, verdade e justiça. Eu vou buscar dar um panorama geral sobre o que aconteceu nesse período, né? A gente sabe que a ditadura não inaugurou as violações aos povos indígenas, nem o fim dela também terminou com essas violações, mas, claro, como sendo um regime de exceção, impacta da mesma forma nos segmentos que são vulnerabilizados na nossa sociedade. Não foi diferente com os indígenas, né? Impacta a sociedade como um todo. Então, é um período de intensificação de violações diversas e não foi diferente com os povos originários. Então, é isso que a gente vai procurar mostrar. E, ao final, a gente vai trazer, citar algumas experiências, né, que estão buscando reparação, que ainda são mínimas do tamanho, da magnitude que foi as ações e omissões, né, dolosas do regime, do Estado e de seus agentes, e mostrar algumas perspectivas de reparação de danos que precisam serem vistas, né? Primeiro, né, nesse debate, a gente entender que a importância da memória ela ser tratada como uma política pública, dela está arraigada nas instituições democráticas, e aqui está falando também, incluindo as instituições do sistema de justiça, as defensorias públicas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a advocacia, inclusive, também, e que a gente possa fazer esse resgate da memória para realizar a justiça. E se a gente fizer esse esquecimento, e se a gente não tiver esse trabalho de uma forma transversal, de trabalhar a memória como política pública, nós estaremos perpetuando injustiças que não são resolvidas e na verdade, são pioradas quanto mais passa o lapso temporal. Né? E memória, verdade e justiça é justamente essa interação de fazer um resgate do que houve, buscar a verdade sobre o que ocorreu, né? Não cair nesse falso debate, como a gente tem aqui, infelizmente, nos últimos tempos, com essa onda conservadora de enaltecer a ditadura, de enaltecer o golpe militar, em cair em discursos vazios que já eram da época, eles estão reforçando de ameaça comunista, de corrupção, e ver o que realmente, quais são os interesses que estavam por trás, né, de todas essas ações e que prejudicaram, cometeram crimes lesa humanidade, cometeram genocídios, cometeram etnocídios, né, que precisam ser reparados. A Comissão Nacional Rodrigo, da Verdade... só para te dizer que a gente não está acompanhando passar os slides, não sei se tu já está passando ele. Já. Eu acho que é porque... A gente está ainda na... Agora sim, foi para a Agora sim. Pronto. Eu estava aqui nesse do Memória, tinha falado para vocês a citação aqui do Gesta Leal, e acabei tinha falado da Memória, Verdade e Justiça. E aqui da Comissão Nacional da Verdade, né? Ela fez um trabalho de resgate entre 1946 e 1988, né? Com um marco a Constituição de um período de redemocratização a partir de 1964. Mas a própria Comissão Nacional da Verdade ela reconhece que não conseguiu acompanhar minimamente toda a extensão dos crimes que foram cometidos nesse período e que precisa continuar um trabalho de apuração buscando a reparação. Uma das recomendações é que se crie uma Comissão da Verdade Indígena, que não se concretizou de fato. Né? A gente, para ver o tamanho do desafio, os povos, as etnias citadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é no seu segundo volume, um dos capítulos, né, o texto número 5, foram 59 povos citados. Como a Liana também já falou, nós temos no Brasil 355 etnias, né? Então, nem chegou a fazer um trabalho que buscasse realmente a totalidade do país, mas mais uma amostragem e dos casos e de povos que eram mais conhecidos e tinham uma maior facilidade de acesso e de comunicação, né? Porque outros terminaram caindo no esquecimento.
Um dado importante nessa avaliação da questão da ditadura é que a estimativa da Comissão Nacional da Verdade, com esse número não completo dos povos existentes no Brasil e que foram atingidos por esse período, que foram 8.350 indígenas mortos por ação ou por omissão do Estado brasileiro. E que até tem uma imagem, essa imagem de Nonoaia, numa visita da CPI da Câmara dos Deputados de 1968, que ela visitou Nonoaia com apoio da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também que ocorreu no mesmo período, e puderem contar num conflito desses causados por desagregação social, por colocar povos diferentes numa área pequena e também toda a disputa do arrendamento, uma morte de um indígena que ocorreu nas vésperas da Comissão Parlamentar de Inquérito ter ido lá. Então, foram 8.350 indígenas mortos estimados, mas que a própria Comissão Nacional da Verdade diz que o número deve ser exponencialmente bem maior. E aí a gente acaba com um discurso que sempre, e que também não é verdadeiro, porque a ditadura brasileira cometeu crimes de inúmeras formas, né? Ela que é a maior especialista em relação à questão de tortura e repassou as outras ditaduras, digamos assim, esse seu know-how nefasto, que ela veio antes e com toda aquela articulação da Operação Condor, mas a gente vê que na Argentina são cerca de 30 mil mortos desaparecidos, no Chile são 3.225 mortos e desaparecidos, com 37 mil presos e torturados. No Uruguai, 196 desaparecidos, 123 mortos e 300 mil pessoas forçadas a sair do país, um país de 3 milhões de habitantes. E no Brasil sempre se lembrou de 434 vítimas, sendo 191 mortos e 243 desaparecidos, mas não contavam os povos indígenas. E aí a gente vê um número de uma estimativa de 8.350 e que pode ser exponencialmente maior, pode ser não, com certeza um número bem maior de vítimas, e que carece de apuração e carece de reparação. Então, essa visão da ditadura brasileira piora cada vez mais se a gente romper com essa visão, né, colonizada nossa e preconceituosa, que retirou das vítimas da ditadura os povos originários na sua conta. E tem uma diferença, embora esses 8.350 diga que é de 1946 a 1988, a própria Comissão Nacional da Verdade, toda a literatura sobre o assunto, fala de uma intensificação ocorrida após o ato institucional número 5, porque foi aí que a ditadura recrudesceu com medidas de exceção e impossibilidade de denúncia. Mais difícil ficou a possibilidade de denúncia, a propaganda com o milagre econômico ficou cada vez mais forte, digamos assim, também a alienação no senso comum da sociedade sobre o que é que a gravidade das violações que estavam ocorrendo, né, no período. Então, e essa intensificação também ocorreu com os indígenas, né, que só para lembrar um pouco do AI-5, de notícias da época, né, mesmo trazia um congresso em recesso, confisco de bens, suspenso o habeas corpus, estabelecidas as cassações e outros, né? E para os indígenas diretamente, o que é que o AI-5 prejudicou? O relatório final da CPI de 1967-68 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul recomendava recuperar áreas indígenas ao que tinham sido perdidos ao tamanho dela original em 1913. Por exemplo, nessa época, em 68, Serrinha tinha acabado totalmente. Não existia mais a terra indígena de Serrinha, porque tinha virado reserva florestal e os poceiros também tinham ocupado. Então, né, não tinha esse reconhecimento formal e era recomendado pela CPI que, além de restituir a terra indígena, incluindo Serrinha, também tivesse indenização para os indígenas de Serrinha. Só que logo no final dos trabalhos dessa CPI veio o AI-5 com todo o recrudescimento e foi ignorado todas as recomendações.
A CPI de 1968, do Congresso Nacional, da mesma forma, porque ela, com a AI-5, caçou os membros da CPI que eram do MDB, que eram da oposição, a Comissão Parlamentar de Inquérito se desfez e não conseguiu terminar seus trabalhos. Ela tinha planejado 5 viagens, realizou 2, uma para a região do Bico do Papagaio, ali Tocantins, Maranhão, Pará, e outra para o Rio Grande do Sul, mas não conseguiu, identificou diversas violações, mas não conseguiu terminar o seu trabalho, porque foi desfeita. E aí um aspecto a ser considerado esse período, né, da intensificação. O AI-5, a Lei de Segurança Nacional, de maior período, essa de 1969, justamente com os anos de chumbo, o milagre econômico e a propaganda em cima da ditadura, né? E como se chama, os anos de chumbo. E a gente, para entender o período e que se intensificou, que é no final de 60, começo de 70, essas são propagandas oficiais da ditadura que botavam em revista Veja, Isto É, e a visão que a gente vê que é uma visão dos governantes de agora, mas que a gente acha, né, compreende como surreal. Né? A propaganda era que eles estavam destruindo a Amazônia e isso era positivo. A Amazônia já era, aqui vencemos a floresta, para os brasileiros nós rasgamos o inferno verde já era, chega de lendas e vamos faturar. Né? Então, foi o período da expansão da fronteira agrícola no centro-oeste, sul do Maranhão, né? A Amazônia Legal. Né? Foi esse o grande período de expansão. E aqui mais para o sul do país, né, a implantação do projeto Soja, que traz problemas até agora, e da escola bilíngue justamente para retirar a cultura, atingir, né, todo esse problema. E da mesma forma a gente vê o ontem como hoje, toda essa propaganda e essa destruição para interesses espúrios. E um exemplo que é bem característico é desse do general Bandeira de Mello, que ficou à frente da FUNAI de 1969, 70 até 74. Ele foi denunciado quando estava na gestão da FUNAI que ele beneficiava entregando terras indígenas para mineradoras, e ao final de sair da FUNAI, ele se tornou diretor, vice-presidente da empresa de mineração Badim, diretor-presidente da companhia mineradora Piracema, diretor-presidente da Sociedade de Mineração Apolo S.A. Então a gente percebe quais eram os verdadeiros interesses, né? Não outros de segurança nacional, de nacionalismo, de defesa do território, não tinha nenhum fundamento. O projeto Soja de arrendamento de terra indígena até hoje traz problemas no Rio Grande do Sul, né, como já foi aqui citado. É totalmente legal, mas continua trazendo conflitos, mortes, inclusive. E o que diz ordenamento que não pode ter, né, que eu só coloquei para citar os artigos da Constituição e da Declaração das Nações Unidas e da Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que vai falar sobre o direito à terra, e o próprio Estatuto do Índio, né, que surgiu na ditadura em 1973 com inúmeros problemas, mas ele também dizia de forma expressa que não podia ter o arrendamento ou outra prática de negócio, né, que em cima das terras indígenas, e que também foi desrespeitado. E aí eu queria lembrar que tem uma recomendação do Conselho Estadual de Direitos Humanos para formar uma Câmara Técnica Interinstitucional entre defensorias, Ministério Público, forças de segurança, para lidar com esses conflitos que vêm do arrendamento da soja, que já vem intensificado desse período da ditadura. Né? Houve uma série de perseguição aos indígenas nesse período mais intensificado e seus apoiadores. Um exemplo era que começou também nesse período, na segunda metade da década de 70, a organização do movimento indígena atual da forma que está, né, das suas organizações, com assembleias e com retomadas. E aqui um exemplo da CPI de 1977, que um caingangue de Chapecó, né, ele teve que se desmentir, foi demitido e assinou um termo incriminando o missionário para retomar o trabalho. Na sugestão de leitura sobre essas perseguições e monitoramentos, tem duas dissertações muito importantes, que é Os Índios e a Caserna, do Egon Henk, que é um missionário
indigenista, que acompanhou aqui no sul do Brasil todas essas questões, e Povos Indígenas, Ditadura e Segurança Nacional do Cone Sul, que especificamente sobre os caigangues, da Amanda Oliveira, que também mostra toda essa organização, estruturação a partir da FUNAI, da Segurança Nacional e do monitoramento, né, e perseguição, através da estrutura do poder público. E o contexto de perseguições aos missionários tem uma série de entrevistas na página do Fórum Justiça, vou depois disponibilizar os slides do curso que tem os links, que tem entrevistas com os missionários que vão mostrar todas essas perseguições ocorridas e o contexto de violação que ocorria. Da mesma forma, tem uma live que vai falar sobre essas questões. A escola bilíngue, que foi também no início da década de 70, que a princípio a propaganda pode-se pensar, né, algo positivo do ponto de vista do relacionamento e comunicação com a sociedade brasileira e os povos, mas, na verdade, a intenção, como a Andila Inácio Belfort colocou, que era dessa primeira turma, era de retirada da língua indígena e de retirada dos costumes do povo caigangue. A CPI, aí, para, digamos assim, uma sugestão de possibilidades de reparação e de ações judiciais, a CPI de 1977, o general Smack, na época era o presidente da FUNAI, ele traz os postos indígenas e o que é que eles produziam, e que as denúncias que tem lá na CPI, que esses números estão bem a menor, e o quanto de dúzias de madeira, de produção agrícola tinha na época. Então, isso, do ponto de vista do dano material, pode ser um parâmetro para se reparar essas terras indígenas do que foi retirado. Né? Também ele vai citar lá qual era o projeto de cada um, projeto de soja, projeto de serraria, de cada dessas terras indígenas, principalmente aqui no sul do país. E, diferente do que ele fala na CPI, tem um relatório do CIMI do período de 1975, mostrando que toda essa renda indígena, todos esses ganhos, não iam para a população indígena, que também caracteriza outra questão para reparação, que é o trabalho análogo a escravo, o trabalho forçado. Até no relatório do CIMI, que se reunia nas várias dioceses aqui do sul do país, eles têm uma sugestão até de divisão para essa renda indígena. E o resumo da concepção da ditadura civil-militar sobre os povos indígenas e seus direitos, eu acho que dá para a gente tirar nessas duas falas. Uma é dessa figura que está aparecendo na foto, o ministro Rangel Reis, que era o ministro do Interior em 1976, que ele disse: os índios não podem impedir a passagem do progresso, dentro de 10 a 20 anos não haverá mais índios no Brasil. Dessa frase a gente tira duas coisas, que a ditadura entendia que os indígenas eram um empecilho, eram por vezes inimigos, e que eles estavam trabalhando para, na visão deles, integrar os indígenas na sociedade ou extinguir de outra forma, matando mesmo os indígenas, para que não mais existissem e não fossem mais um empecilho. E uma outra fala diz: sim, o índio é o fator de segurança nacional, pois quando ele se revolta, cria desordem e subversão. Então, o índio foi tratado como questão de segurança nacional e como inimigo, na palavra do capitão, que era o diretor do presídio étnico na época, reformatório Krenak. Né? Ainda vale destacar dessa realidade da época da ditadura que houve presídios étnicos. Tinha ocorrido um de 1937 a 45, que era em Catuí, São Paulo, e, novamente, em 1969 a 73, teve o reformatório Krenak, em seguida, a Fazenda Guarani, em Minas Gerais, e a Guarda Rural Indígena, que é a GRIM, também, além da violência com quem participava da Guarda, a Guarda também reproduziu toda a violência com outros povos, ou seus mesmos povos. E numa imagem inédita de um vídeo que tem do desfile de formatura da Guarda, do que todos os torturados e os presos políticos conhecidos até então falavam sobre a tortura no pau de arara, mas ninguém tinha uma imagem sobre isso. No desfile, para enaltecer o que é que eles tinham aprendido de técnicas para virar a Guarda Rural Indígena, a ditadura ensinou o pau de arara, e tem uma imagem deles reproduzindo um pau de arara. No relatório Figueiredo, que terminou em 1968, antes desse período de intensificação, ele identificou homicídios, exploração sexual, trabalho escravo, corrupção de várias formas, fraudes, né, omissões dolosas, questões que vão também impactar na saúde indígena.
e de iniciativas que já tivemos, né, para reparação, mais antigas, antes da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos em 1998, no Paraná, né, no 1998, sobre os Paraná, o povo Paraná. E na década de 70 haviam sido sofrido remoções forçadas em contato sanitários por causa de uma barragem. E também o povo, eu não vou conseguir pronunciar, então vou chamar Gavião da Montanha, do estado do Pará, também removido por causa da hidrelétrica de Tucuruí. Tivemos a comissão de anistia em relação aos indígenas que foram usados e sofreram também torturas e outras questões, os Euará, por causa da guerrilha do Araguaia. Né? O próprio relatório Figueiredo é um reconhecimento do genocídio, ele cita que houve genocídio. O ministro Jarbas Passarinho, ex-ministro da Justiça, ele também reconheceu que houve genocídio com os Yanomamis em falas públicas. E que agora a gente também vê que o problema não se solucionou e continua e volta a se intensificar. Né? Outras ações judiciais que já ocorreram sobre os Krenak, que tiveram seu território transformado num reformatório, num presídio étnico. Então, como foi citado, assim, virou um campo de concentração para aquele próprio povo. Houve uma ação e já houve uma decisão final em relação a essa ação de reparação. Né? Tem ação civil pública sobre os Waimiri e Atroari, pela abertura da rodovia da BR-174, que inclusive tem denúncias do Exército usar metralhadoras em helicóptero, o batalhão de selva entrar e atacar, jogar aqueles agentes laranjas também de cima do helicóptero. Tem isso em meados da década de 70 e que na época não houve a devida repercussão, que é agora que tem essa ação cuidando disso. E tem uma ação penal em relação ao capitão Manuel dos Santos Pinheiro, denunciado e foi aceita por crime de genocídio, que era o diretor do reformatório Krenak. Há 2 procedimentos aqui no Rio Grande do Sul sobre isso, né? Um aberto no Ministério Público Federal e outro na Defensoria Pública da União. A questão de Itaipu, o MPF pediu arquivamento, a DPU pediu desarquivamento, e o último despacho que tem na ação do Alexandre de Moraes negando o desarquivamento. Há uma questão dessas ações, quem for tratar, né, com os povos originários que forem buscar coletivamente ou individualmente, né, quem perdeu, que é algo que se pensa muito pelos presos políticos urbanos e não se pensa para os povos originários, né? Se você teve um ente querido que foi morto, se você sofreu tortura ou seu ente também próximo familiar sofreu tortura, prisões ilegais, como várias terras indígenas aqui do sul do Brasil, todas tinham presenças celas para prisões ilegais e técnicas de tortura como o tronco, né? Então, pode ser ações de reparações individuais ou coletivas, materiais e imateriais, por toda, digamos assim, a floresta cortada, a desagregação social, os costumes e línguas retirados, né? Também todo o processo podem ser objeto dessas ações. Uma questão do genocídio e etnocídio, que, do ponto de vista formal, né, tem um debate que não tem expressamente o etnocídio na Convenção e também na legislação interna, embora os relatórios da FUNAI, as ações do Ministério Federal já passam por cima disso e usam o termo etnocídio, que é um termo correto, e não entrou justamente por uma articulação dos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e França, para que o etnocídio não pudesse entrar, e a gente vê o interesse do Estado brasileiro, desde aquela época, em 1948, de violar e na sua política de integração que ele fazia, né, que era retirar os costumes, fazia e faz, retirar os costumes, retirar a identidade daquele povo, na verdade, ele estava cometendo um etnocídio.
né? Há uma interpretação do Nelson Hungria que, mesmo não estando expresso, existe o genocídio cultural, que é o etnocídio, né? E ele mostra isso, que pode ser entendido, e a gente pode entender que está assim, porque nós temos na Constituição ali a organização social, os costumes, a língua. Então, se aquilo é direito e aquilo é atacado, aquilo que foi cometido, o termo para isso utilizado sociologicamente é etnocídio. Há uma falsa dicotomia, né, de se cabe danos existenciais e dano ao projeto de vida. Dano existencial é muito utilizado aqui no Brasil, que é a forma de existir, a forma de ser quando isso é atingida. E dano ao projeto de vida é muito utilizado na Comissão Interamericana, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma perspectiva que você tinha de viver daquela forma, e quando fizeram a hidrelétrica, quando cortaram a floresta, quando te retiraram da sua terra, você não está vivendo mais. Né? Os dois tipos de danos existem e podem ser utilizados, né, nessas questões. E aí, que já indo para o final, se nós queremos, como está lá no preâmbulo, uma sociedade pluralista, se a gente quer alcançar aqueles objetivos da Constituição, né, da República Federativa do Brasil, de promover o bem de todos, sem preconceito, de reduzir as desigualdades, né, de fazer uma sociedade justa e solidária, a gente precisa superar esse hábito colonizador que foi intensificado durante a ditadura civil-militar e que quer voltar nesse período do autogoverno a se intensificar novamente, né? Que é de conquistar mais terras, de submeter povos ao trabalho a servir a esse mercado ou serem extintos, e essa extração de riquezas assim de forma inconsequente. A gente vê aqui também já foi citado como os desastres da mineração de Brumadinho, né, de Mariana, né, da madeira, do minério e da agropecuária. Onde buscasse informações que tem documentais para essas ações, tem o relatório Figueiredo, as CPIs, que eu já citei, e tem também 2 tribunais de opiniões, o Tribunal Russell II e o 4º Tribunal Russell, o Tribunal dos Povos, que foi em 1980, e o relatório da Comissão Nacional da Verdade. O Tribunal Russell II, ele não tratou muito da questão indígena, mas ao final ele falou nas suas conclusões, né, que as comunidades indígenas da América Latina eram vítimas de agressão colonial, submetidas a um regime discriminatório dentro dos povos reprimidos globalmente, sob a pressão de interesses em empresas privadas e multinacionais. E o Tribunal Russell IV teve todo um embate jurídico, inclusive que subiu nos tribunais superiores, de não permitir que o Juruna fosse a participar representando o Brasil. Primeiro alegaram que ele não, os casos das etnias, ele não era do mesmo povo. Depois, dentro da ação, alegaram que era para não constrangê-lo, porque ele não sabia falar a língua que ia ser falada lá no estrangeiro, na Holanda, em Roterdã, onde foi o tribunal. E depois inclusive de ligação do presidente para o tribunal, para o coronel do lado da Polícia Federal, ele conseguiu, assim, nas vésperas de viajar, o passaporte para ir. E teve todo o debate, como foi criticado, dessa tutela, né? Se ele poderia ou não, se ele tinha capacidade ou não, e o Código Civil da época sobre a tutela do Estado que não permitiria. E, por último, eu queria sugerir duas leituras sobre isso, uma dissertação da Lígia Simonian, que é Terras e Poceiros, um estudo sobre as políticas de terras indígenas, ainda da época da ditadura, mas que trata sobre ela, e o livro, que é um trabalho jornalístico muito completo, que vai tratar daqueles documentos todos e mais outros, Os Fuzis e as Flechas, né, do Rubens Valente, que vai fazer todo um apanhado sobre o que ocorreu com os indígenas e a relação deles com a ditadura, né, a relação violadora que a ditadura tinha com eles. Eu quero terminar com uma imagem positiva de reação e de organização, que essas são fotografias da retomada de Nonoai, em 1978, aqui no Rio Grande do Sul, né, para mostrar que ainda tem muita luta e que podemos seguir em frente. Quando eu for compartilhar com vocês, também vai estar lá as referências de alguns artigos, das dissertações e de documentos que eu procurei referenciar. Então era isso, e fico agora então à disposição para a gente debater. Eu acho que eu passei um pouquinho
do tempo. Obrigado. Foi perfeito, Rodrigo, e até porque tu manda nesse curso aqui, né? Tu que pensou nele, tu pode fazer o que quiser. E quero te agradecer, principalmente por ter terminado com uma imagem positiva de luta, de retomada de direitos, porque a tua fala a gente conseguiu constatar que até hoje a gente convive com essas consequências do passado, né? A gente está falando aí de disputa de terras entre indígenas e colonos, sobre arrendamento ilegal, né, das terras indígenas, que a gente tem sofrido as consequências bem graves aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu e o Rodrigo, a gente é do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e a gente está tratando de conflitos, né, em terras indígenas como a Serrinha, a Guarita, que todas, o fundo é o arrendamento dessas terras indígenas, né, e que gera graves violações de direitos humanos nesses territórios. Enfim, espero que a gente consiga avançar bastante nessa garantia de direitos e também nas reparações, né, dessas populações. Mas, gente, eu quero aqui abrir a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, alguma colocação. Aqui o Guilherme está dizendo aqui para ti, Rodrigo, está muito grato, e se tu puder compartilhar a apresentação vai ser ótimo. Eu acho que eu vou passar para isso, para a fundação, e a fundação tem os e-mails, ela repassa para todo mundo. Ah, maravilha, combinado, então. Eu tinha visto aqui um comentário da Solene, que é a nossa querida ex-ouvidora da Defensoria lá do Acre. Enquanto a Aliana falava, ela disse que está sendo construído um trabalho de protocolo de atendimento nas defensorias públicas estaduais para indígenas no sistema criminal em relação à resolução 287 do CNJ. Então, foram esses comentários que eu consegui pescar aqui no chat. Não sei se alguém quer se inscrever aqui, fazer algum questionamento. Não, eu vou abrir para as considerações finais aqui da Liana e do Rodrigo. Pode ser assim, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém vai se inscrever. Então, beleza. Liana, contigo, então, com as tuas considerações finais, por favor. Obrigada. Primeiro, agradecer mesmo o convite, né? E como o Rodrigo também encerrou com uma imagem positiva, que é a imagem de resistência, né? Nós que trabalhamos ao lado dos povos e comunidades tradicionais, acho que a gente aprende muito com eles e também aprende a ter essa resiliência, né? Aqui com os Guarani Kaiowá é um grande aprendizado. Eu posso, assim, relatar para vocês, todos os finais de semana, a gente não tem finais de semana, vocês sabem disso, como defensores, como advogados populares, professores também nessa linha, a gente tem trabalhado em conjunto com as comunidades nos territórios, sempre que posso, e semana passada, não sei se a Aranduha ainda está aqui, foi um momento assim de muita partilha, de inauguração de uma nova casa de reza dos Guarani Kaiowá. Então, a gente teve aí incêndios criminosos, né, de crimes de intolerância religiosa, provocados aí, né, por questões mesmo da presença de igrejas e que acabam também formando mesmo pastores indígenas, outras pessoas pertencentes às próprias comunidades, né, e o enfrentamento da questão da intolerância religiosa que em Dourados, onde eu estou hoje, né, muito forte, essas violências em relação aos corpos e territórios das mulheres também. Então, tem muitas questões que a atuação da Defensoria Pública é fundamental. Eu vi que a doutora Neila vai participar com vocês também, né? Ela é daqui do Mato Grosso do Sul. Então, todos esses casos... mas os povos nos mostram, né, essa resiliência. Então, a reza Guarani Kaiowá é muito forte, é muito bonito, né, ver essas gerações, né, a transmissão de conhecimentos das gerações, dos anciãos, Yanderus, Yandecis, as anciãs aí ensinando para as próximas gerações essa resistência e as retomadas que eles têm feito dos seus territórios, né, mesmo com a não demarcação de terras, como é a zona de guerra que a gente vive aqui, e eles sempre retornam e retomam, né, e reconstroem
as suas casas de reza. Então, acho que é essa lição que a gente tem, e no enfrentamento ao autoritarismo também, como o Rodrigo bem demonstrou, né, do período da ditadura, e pensarmos no presente e o futuro que queremos, né? E os povos aí nos direcionam para caminhos também, para pensarmos enquanto humanidade e essa diversidade, essa coexistência possível, né, entre todos nós, com todas as nossas diferenças e diversidades, que não sejam adversidades, né, mas que possamos aí nos somar e nessa luta e resistirmos também no Brasil, esses diversos Brasis que temos. Obrigada, Liana. Rodrigo, suas considerações finais, por favor. Eu queria só destacar que, como a gente não fez realmente um trabalho efetivo de memória, verdade e justiça, estamos pecando novamente, né, como sociedade, como Estado, como as instituições, hoje, nesse contexto que se propugna por mais violações e se realizam mais violações, né? A gente está vendo todo o contexto quando a gente vai tratar na grande mídia sobre os povos indígenas. É difícil a gente não ver acontecendo mais uma violação, infelizmente. Então, a gente tem que realmente fazer esse trabalho de resgate e de reparação, até pedagógico, para o aperfeiçoamento das instituições, o aperfeiçoamento da sociedade, a sociedade poder conhecer qual o impacto desse modelo colonizador que a gente não supera, né, e pensar uma outra forma de se relacionar com os povos diferentes e também com o meio ambiente. Eu queria, né, com essa apresentação, mais exortar quem trabalha junto aos povos, ou representante também desses povos e dessas comunidades, que há uma ponta do iceberg nesses documentos sobre o que ocorreu no período, que pode ser buscado e deve ser aprofundado para buscar as devidas reparações, e se precisarem de ajuda, a gente está à disposição para poder fazer junto essas possíveis e devidas ações de reparações, né? Inclusive, as recomendações que ali se encontram no relatório da Comissão Nacional da Verdade, a gente está pensando em fazer um pedido de informação, né, à Comissão Interamericana, que não caminharam e podem ser, né, encaminhados e devem ser cobrados. Então, era isso, e só tenho a agradecer, né, estar nesse curso, nesse momento, e foi eu acho que muito importante. A gente precisa, com o que foi partilhado, né, se revigorar e também procurar dar desdobramentos. Era isso. Obrigado. Então tá, gente, agradeço a participação de todo mundo que esteve aqui conosco e convido, então, vocês para o nosso último encontro, agora na quinta-feira, dia 12, com as aulas da Neila Mendes, do Tito Menezes e da Josileia. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, obrigada.